Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais do TDAH. Eu tenho TDAH, né? E na minha época não tinha recurso, os pais não tinham essa informação, não tinha profissional qualificado, a escola também não tinha muitas informações. Então, para todos os efeitos, uma criança TDAH era uma criança levada e que muito provavelmente as que têm aí mais de 40 anos apanharam muito na infância, né? Isso é triste, mas ao mesmo tempo, para os pais naquela época não tinha outro recurso. Eles não entendiam que isso era um problema da criança e que aos pouquinhos, com a maturidade, isso ia melhorando, esses sintomas iam aliviando, mas não apanhando. Não é assim que se resolve, né? Então, o que eu tenho para falar do TDAH? Eu tenho para falar do TDAH diretamente para os pais, para os professores, para as pessoas que lidam com crianças, né? E para dizer que é fácil, né, comparar com uma criança levada. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das características reais de uma criança com TDAH. A criança com TDAH, ela tem uma ansiedade muito grande, uma vontade muito grande de estar brincando, de estar correndo, de estar gastando energia. Ela não necessariamente é uma criança que gosta e provoca briga, mas pode ser que exista essa consequência no comportamento dela, né? Por conta de ser uma reação à atitude das pessoas com ela, referente ao comportamento dela. Então, por exemplo, uma criança em sala de aula que tem TDAH, essa criança, ela normalmente, quando não está interessada naquele assunto, naquilo que está acontecendo, ela fica meio que no mundo da lua. Ela fica meio que distraída, assim, né? Ou ela também, além de distraída, ou seja, não está prestando atenção naquilo que está acontecendo, ela começa a levantar, andar para lá e para cá, começa a se mexer muito na cadeira, começa a empurrar a cadeira, fazer a cadeira de balanço, né? E que algumas vezes a criança até cai para trás. Então, esses são os comportamentos de uma criança com TDAH, na sala de aula, por exemplo. Em casa, a mesma coisa, se não tem nada assim muito interessante para ela fazer, ela começa a andar de um cômodo para o outro, ela começa, tudo que ela pegar, ela vai deixando jogado pela casa. Se ela tem o quarto dela normalmente vai ser bem bagunçado, porque toda roupa que ela tirar, ela vai deixar jogada pelo chão. E aí, gente, o que eu sempre oriento os pais? Conversa com a criança que o quarto dela precisa ser organizado por ela. E qualquer roupa que ela tire, se tá suja, é na máquina de lavar, né? Colocar dentro da máquina ou no cesto de roupa suja, seja lá o que for. Mas colocar a roupa suja no lugar correto, que a casa, os familiares da casa já organizaram onde deve ser esse local. Porque também, se não tiver, for à deriva, for em qualquer lugar, a criança não está errada, né? Então, os familiares precisam organizar a casa e fazer com que seus filhos entendam como é a organização da casa, para que eles também participem disso. Não é justo para o pai ou para a mãe sair catando tênis, roupa, mochila pela casa, não é? Então a criança tem que entender isso. Então, uma criança com TDAH, você precisa saber conversar. Não é dando ordem, não é impondo regras que você vai conseguir chegar nela. Você só consegue chegar de verdade em uma criança com TDAH com carinho,
valorizando as qualidades que ela tem, e olha que tem, e chamando ela para o mundo da família, chamando ela para o mundo da sala de aula, chamando ela para a sociedade, para o social. Isso é muito importante. E sempre valorizando as qualidades que ela tem. Então, uma criança com TDAH é uma criança difícil de lidar. Mas se o adulto tiver um pouquinho de atenção, se tiver carinho, se saber escutar, se saber fazer comparações que não venham agredir o emocional daquela criança, ele consegue com certeza, tá? Porque a criança com TDAH é uma criança carente, é uma criança que não sabe lidar com o seu comportamento que vem de dentro para fora. É uma criança que não, além de não saber lidar, ela não entende o que acontece com ela. É uma criança que muito provavelmente tem compulsão alimentar, dificuldade para dormir, uma criança que não sabe lidar com tempo ocioso, ela se mexe o tempo todo. Às vezes essa criança também rói as unhas. É uma criança que não tem vaidade. Qualquer roupa para ela tá boa. Qualquer situação que ela movimente o corpo e que ela converse, que todos deem atenção para ela, tá tudo bem. Então, não é difícil, mas eu entendo que as pessoas que não têm informação não saibam lidar e aí acha que é uma criança levada, que está provocando, que precisa apanhar, que precisa ficar de castigo, pensando no que fez. Cada um educa da maneira que sabe, da maneira que foi criado. E quem somos nós para criticarmos? Mas a informação é essa, espero que eu tenha ajudado. E se você ainda tiver alguma dúvida, manda para mim que eu vou ter imensa satisfação em te responder. Porque eu quero o melhor para todas as crianças. E o que eu puder fazer para ajudar os pais e aos professores que não sabem lidar com a criança que tem transtornos da aprendizagem, eu quero ajudar. Tá bom? Então, fica o recado. Saber lidar com o TDAH, uma criança que tem TDAH, não é difícil, mas precisa escutar e ver esse vídeo, ok? Um grande abraço, um beijo e até a próxima!